Muito bem, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou o catequista Rafael Henrique. Hoje vamos continuar o nosso estudo pelo livro de Salmos. Vamos mudar o tom da nossa conversa hoje. Se ontem a gente chorou com os salmos de dor e de arrependimento, hoje a gente vai levantar da cadeira, porque hoje é dia de festa, dia de louvor, dia de bater palma, de cantar alto, de lembrar que a vida não é só um vale escuro não. Tem dias felizes também. Tem sol depois da chuva. Tem manhã depois da noite. E os salmos, eles sabem festejar como ninguém. Sejam bem-vindos ao estudo bíblico da Rádio Barroso Mix. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Antes de tudo, eu quero te lembrar de algo que eu falei lá na segunda-feira. Os salmos, eles foram feitos para serem cantados. A palavra salmo vem do grego e significa cantar com um instrumento, sabia disso? Lá no tempo de Jerusalém, os salmos não eram lidos em silêncio por um padre no altar. Eles eram cantados por um coro enorme de levitas, acompanhados de harpa, lira, tambor, trombetas. Símbolos. Símbolos é uma espécie de prato, de metal que quando bate um no outro faz aquele barulho forte, vibrante. Dá para ouvir de longe. Imagina centenas de músicos tocando ao mesmo tempo, milhares de vozes cantando juntas, a fumaça do incenso subindo, o cheiro das ofertas. Era algo grandioso. Era o povo inteiro celebrando a presença de Deus no meio deles. E existe alguns salmos que foram feitos para esse momento. Para um momento muito especial também. A caminhada até Jerusalém. 3 vezes por ano, o povo de Israel ia para Jerusalém para as grandes festas religiosas, como a Páscoa, que foi... qual outra festa? Pentecostes, e também a festa das tendas. 3 vezes por ano. O evangelho de hoje de Lucas, que nós também mencionamos hoje na reflexão da palavra, quando Jesus se perdeu lá, eles também estavam nessa peregrinação. Então, como Jerusalém fica lá no alto de um monte, o povo sempre subia para chegar lá. Por isso existe o Cântico das Subidas, que são 15 salmos seguidos, do 120 ao 134. Cada um era cantado num trecho da caminhada. Era a playlist ali da Romaria. Sabe quando o pessoal aqui da minha região pega o ônibus, para ir para Aparecida, ou algum outro santuário, Juazeiro do Norte também, Canção Nova, tem Romaria aqui também. Quais mais, Jesus? Essas são as principais, aqui da minha região de Minas. E no caminho, todo mundo vai cantando, rezando o terço, contando história, fazendo amizade com quem está do outro lado do banco.
Naquele tempo era assim, mas era só que a pé, né? Naquele tempo, milhares de pessoas caminhando juntas pelas estradas de terra lá da Palestina, debaixo daquele sol quente, poeira, mas com o coração cheio de alegria, porque estavam indo encontrar Deus no templo. E conforme os grupos iam se encontrando pelo caminho, a multidão ia crescendo, o canto ia ficando mais forte, mais alto, mais emocionante. Crianças no ombro dos pais, idosos apoiados nos mais jovens, todo mundo misturado, rico e pobre, gente da cidade, gente do campo, todos cantando a mesma música, indo para o mesmo lugar, adorar o mesmo Deus. Era a igreja em movimento, era o povo de Deus caminhando junto. E cada salmo de subida era como um degrau na escada que levava o coração mais perto de Deus. E imagina a hora em que o povo finalmente avistava Jerusalém no alto do monte. Depois de dias de caminhada, com os pés já doendo, o corpo moído de cansaço, de repente, lá na frente aparecem as muralhas da cidade, brilhando com o sol da tarde. O templo com as pedras brancas e ouro. O povo então estourava de alegria. E o salmo que cantavam nessa hora era o Salmo 122, que começa assim: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora os nossos pés já pisam as tuas portas, ó Jerusalém. Eles cantavam esse salmo. Que emoção, né? A emoção pura de quem chegou ao seu destino. Aquele sentimento de missão cumprida. Imagina quando você viaja horas para visitar a casa de uma pessoa que você gosta muito, que você ama. Quando você finalmente chega ali na porta, o coração dispara, não é? Os olhos começam a brilhar. A canseira some, e é isso que esse salmo expressa. Outro salmo de subida que toca muito o coração é o 133. Ele é assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem juntos em união. Esse salmo, ele é pequeno, pequenininho, mas ele fala da beleza de estar junto, da comunidade, da família reunida, do povo de Deus compartilhando a mesma mesa, a mesma fé, o mesmo caminho. É como aquele almoço de domingo na casa da avó, como era bom. Quando minha avó Nenega era viva, a família toda se juntava. O barulho lá das crianças correndo, o cheiro do feijão no fogão, a conversa lá na varanda, o café, o cheiro do café da vovó, aquela sensação gostosa, né, de pertencer, de ter raiz, de não estar sozinho no mundo. Então o salmista, ele olhou ao redor, ele viu o povo reunido lá em Jerusalém e o coração dele transbordou. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem juntos e unidos. É o Salmo 133. Eu conheço um ouvinte lá de São Paulo. Ele morava lá em São Paulo.
longe da família. Ele trabalhava lá numa empresa grande. Ele ganhava bem, mas ele vivia triste. Um dia ele me mandou uma mensagem dizendo para mim: Rafael, eu ganho bem aqui em São Paulo, mas eu não tô feliz, sabe? Eu não tenho nem com quem dividir nada. Ele estava sofrendo com solidão. E quando ele voltou para a cidade e ele reencontrou ali a comunidade, a sua família, os amigos, a sua paróquia, aí ele me mandou uma mensagem dizendo: agora sim, Rafael, agora estou vivendo. Dava para ver a felicidade dele de estar de volta à sua família. Esse é o espírito do Salmo 133. A gente foi feita para viver junto. A fé não foi feita para ser vivida sozinha. Eu conheço algumas pessoas que me digam: Rafael, eu não vou à missa, não. Eu faço aqui minhas orações, eu e Deus mesmo. Ei, para você que está nessa situação, leia esse salmo, tá bom? Leia esse salmo. A vida é para a gente viver em comunidade. Leia o Salmo 133. Agora vamos mudar de salmo. Agora vamos falar do 103, o Salmo 103. Ele é lindo demais. Davi escreveu ele e começa mandando a própria alma acordar. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Davi está falando com a própria alma aqui nesse salmo. Está dizendo: acorda, alma. Para de focar no que está faltando e lembra do que Deus já fez. Faz a lista, conta as bênçãos. A gente tem uma tendência muito grande de reclamar, né, do que falta. E a gente esquece do que já veio. Reclama da dor de hoje e esquece da cura de ontem. Reclamamos da conta que venceu e a gente esquece do salário que recebeu. Então o Salmo 103 é o remédio contra a ingratidão. E Davi lista. Olha que diz: ele perdoa todas as tuas culpas e cura todas as tuas doenças. Ele resgata a tua vida da cova e te coroa de bondade e de compaixão. E no meio do salmo, uma frase que derrete qualquer adoração duro. Olha só: como um pai tem compaixão dos filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Porque Ele sabe do que somos feitos. Lembra que somos pó. Ou seja, Deus sabe que a gente é fraco, sabe que a gente cai, sabe que a gente é barro que racha. E mesmo assim, em vez de jogar fora esse barro rachado, Ele pega com cuidado, conserta e faz de novo. O Pai que entende, que perdoa, que abraça. Agora, para finalizar, o Salmo 150, o último salmo do livro. Esse salmo é como fogos de artifício, no meio de uma festa. Tudo explode ao mesmo tempo.
Olha o que diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o com trombeta, louvai-o com harpa e lira, louvai-o com tambor e dança, louvai-o com cordas e flauta, louvai-o com símbolo sonoro. Tudo que respira, louve ao Senhor. Olha que lindo, né? Todo instrumento, toda voz, todo ser vivo. O Salmo convoca, então, o universo inteiro para uma festa de louvor. É como se o livro dos Salmos, que começou lá no primeiro Salmo, né, quietinho, num homem meditando a palavra de Deus, terminasse com a criação inteira fazendo barulho para a glória do Criador. Do silêncio da meditação, que foi o Salmo 1, ao estrondo da festa, um encerramento lindo desse livro. Quando eu leio esse salmo, eu penso na missa. Quando a gente canta o santo, quando o coral solta a voz, quando o povo bate palma ali na hora da entrada, a gente está fazendo o que o Salmo 150 manda. A gente está usando a voz, o corpo, o coração para louvar a Deus ali em comunidade. E isso é lindo, né? Não importa se a gente canta afinado ou desafinado. O que importa é que tudo o que respira está louvando ao Senhor. E isso inclui você com a sua voz do jeito que ela é. Quero falar de mais um salmo. Eu sei que já estourou o tempo, mas eu preciso falar do Salmo 133, que é muito querido pela igreja. Esse salmo tem uma coisa especial. Cada versículo termina com o mesmo refrão. Ele é repetido 26 vezes. O refrão é esse: porque a sua misericórdia dura para sempre. 26 vezes a mesma verdade sendo ali martelada no coração. A misericórdia de Deus, ela não vence, ela não esgota, ela não acaba, não. Se você errou ontem, a misericórdia está aí hoje. Se você caiu hoje, ela vai estar aí amanhã. Errou 1000 vezes? Na 1000ª, ela ainda vai estar de pé, de braços abertos. Então essa repetição é de propósito. É para nunca mais sair da sua cabeça e do seu coração. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele repete 26 vezes porque sabe que a gente esquece fácil. A gente recebe uma graça e agradece no dia, mas no dia seguinte já está reclamando de outra coisa. Então Deus repete: minha misericórdia dura para sempre, para sempre, para sempre. Quantas vezes for preciso, e Ele vai repetir. E Jesus, na última ceia, sabendo que Ele ia morrer em poucas horas, sabendo tudo o que ia enfrentar naquela noite, Ele cantou salmos de louvor com os apóstolos. Antes de sair para o Getsêname, o Evangelho de Mateus diz: tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então ele foi para a cruz cantando louvor ao Pai. Isso é muito forte, né? Isso mostra que louvor não é só para quando a vida tá boa, não. Louvor é uma decisão, é escolher reconhecer a bondade de Deus, mesmo
quando o coração está pesado e o amanhã assusta. Porque a bondade dele não depende da nossa situação. Depende de quem ele é. E ele é bom. Sempre é bom. Meus irmãos, já até estourei o tempo. Amanhã a gente continua aqui no estudo da palavra, viu? Amanhã eu vou te dar um guia prático de salmos para você rezar em cada momento da vida, viu? Não perca. Até amanhã aqui na Rádio Barroso.